Olá, tudo bem? Na aula de hoje vamos aprender como determinar uma reta a partir de 2 pontos. Então fica comigo até o final que nós vamos também fazer um exercício de fixação para vocês verem como é que funciona na prática. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então a gente já viu, né, na aula anterior, como determinar a equação de uma reta a partir de um ponto e de uma direção. Então, agora a situação é essa. A gente tem 2 pontos distintos e quer determinar uma reta. Professor, mas como é que a gente faz? Porque a gente tem que ter uma direção. Bem, aí a gente vai lembrar que dá 2 pontos a gente não consegue construir um vetor. Pronto, essa é a nossa direção. Tá certo? Então, o que acontece é o seguinte. Eu tenho aqui um ponto P1, tenho aqui um ponto P2, né? E vou pegar aqui a reta que passa por esses 2 pontos. Então, para que eu possa determinar essa reta, ó, basta a gente considerar o vetor P1, P2 para ser o vetor diretor da reta. Então, se vocês observarem bem, a gente recaiu na situação anterior, em que a gente tem um ponto e tem uma direção. E aí, a partir daí, a gente consegue determinar, né, a equação da reta, as equações paramétricas, a equação vetorial e as equações simétricas da reta. Tá bom? Só vai mudar um pouquinho, né? Por exemplo, genericamente a estrutura, porque agora, né, a equação vai depender das coordenadas dos pontos P1 e P2. Tá bom? Então vamos ver aqui como é que vai ficar. Então o primeiro passo é construir o vetor V, que é o vetor P1, P2. É simplesmente a gente pegar as coordenadas de P2 menos a de P1, né? Então aqui vai ficar x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Pronto. Então, essa é a equação desse vetor, né? São as coordenadas do vetor V definido por esses 2 pontos. Beleza, professor. Então, o que eu sei agora é o seguinte, né? Que se eu pegar um ponto P qualquer aqui da reta, de coordenadas x, y e z, né? E aí eu considerar o vetor P1, P, o que a gente sabe, né? É que esse vetor é múltiplo desse. Então, eu posso escrever um com combinação linear do outro, né? Então, o que a gente tem é que existe t pertencente aos reais, tal que P1, P2 é igual a t, P1, P. Pronto. E essa aqui já é nossa equação vetorial, né? Bem, agora a gente escrevendo aqui, né, eu posso fazer assim também. P1 ser P2 menos P1, né, que é esse vetor aqui, igual a t, P1, P2, P1, P, que é a mesma coisa que P igual a P1 mais T, P1, P. Tá? Então, nossa equação vetorial pode ser qualquer uma dessas três aqui, ou essa, ou essa, ou essa. Tá bom? Pronto. A partir daqui eu tiro as equações paramétricas, né? Basta a gente substituir aqui, ó. Eu vou ter o seguinte, né? Ó, x, y, z igual a x1, y1, z1, mais t que multiplica x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Tá? Agora é só a gente igualar, ó, primeira coordenada com as primeiras coordenadas e assim sucessivamente. Então vai ficar, ó, x igual a x1 mais t que multiplica x2 menos x1. Bem, então aqui a segunda coordenada, né, y igual a y1 mais y2 menos y1 vezes t, ou t vezes y2 menos y1, e z igual a z1 mais t que multiplica z2 menos z1. Isso aqui são as equações paramétricas, né, da reta. E por fim,
a gente tem as equações simétricas, né? Que a gente já aprendeu, que é simplesmente isolando o t, né? Então, a gente vai ter que as equações simétricas é simplesmente isolar o t e a gente vai ter a igualdade. Claro que, para fazer isso, né? A gente tem que supor que x2 é diferente de x1, y2 diferente de y1 e z2 diferente de z1. Aí você diz assim, professor, mas os pontos não já são distintos, então não precisa estar supondo isso. Bem, os pontos são distintos, mas eles podem ter alguma das coordenadas, pode ter até duas coordenadas iguais. Concordam comigo? Por exemplo, x1 poderia ser igual a x2, y1 igual a y2 e o z1 diferente do z2. Eu teria dois pontos distintos, tá bom? Então a gente tem que tomar esse cuidado na hora de fazer genericamente as equações simétricas. Então a gente tem que x menos x1 sobre x2 menos x1 é igual a y menos y1 sobre y2 menos y1, que é igual a z menos z1 sobre z2 menos z1. Tá? Então essas aqui são as equações simétricas da reta R. Vamos ver agora um exercício para a gente ver realmente na prática como é que funciona nesse caso. Então o exemplo diz o seguinte, ó. Escreva as equações da reta que passa pelos pontos P1 e P2. Bem, então vamos escrever aqui todos, né? A vetorial, as equações paramétricas e as equações simétricas. Bem, então nesse caso, né, como a gente viu, a primeira coisa é a gente definir o vetor diretor, né? Que ele é dado pelo vetor P1, P2, né? Que isso é a mesma coisa que P2 menos P1. E como eu gosto sempre de frisar para vocês, né? Muita atenção nessa parte aqui, porque é onde a maioria dos alunos erram, tá bom? Na hora de fazer essa relação de sinal aqui. Então aqui vai ficar, né, ó, 5 menos 1, 4. 0 menos 2 e 6 menos 3, 3. Então essas são as coordenadas do vetor V e eu vou pegar o ponto P1 para ser o nosso ponto base, né? Então eu vou pegar um ponto P qualquer que está na reta, ele tem coordenadas x, y, z, né? Então a gente constrói também o vetor P1P. Então como é que vai ficar esse vetor? Né? Vai ficar ó, as coordenadas de P menos as de P1. Então x menos 1, y menos 2 e z menos 3. Pronto. Como a gente quer que eles estejam na mesma reta, né? Tá aqui o P1, o P2, né? A gente fez esse vetor. E a gente pegou um ponto P aqui qualquer. Então esses dois vetores aqui que a gente construiu, né? O P1, P2 e o P1P, eles são LD, né? Então existe um T real, tá ok, P1, P2, aliás, P1P, né, é igual a T, P1, P2, tá? Pronto. E essa aqui é a nossa equação vetorial, né? A gente coloca só dessa maneira aqui, né? Vai ficar x menos 1, y menos 2, z menos 3, igual a t que multiplica P1, P2, que é 4 menos 2 e 3. Então essa aqui é a equação vetorial, né? Equação vetorial. As equações simétricas, né? Basta a gente passar as coordenadas do ponto para o outro lado, né? Então vai ficar x, y e z. A gente coloca as coordenadas do ponto P1, né? Que a gente colocou como referência. Então vai ficar 1, 2 e 3. E aqui vai aparecer justamente as coordenadas do vetor diretor multiplicando o t, né? Então vai ficar ó, mais 4t menos 2t mais 3t, né? Lembra que eu falei para vocês, né? Que o que aparece aqui multiplicando, ó, multiplicando aqui o parâmetro t, é justamente as coordenadas do vetor diretor da reta, né? Tá bom? E aqui as coordenadas do ponto que a gente está tomando como referência. Que no caso aqui é o P1.
Pronto, então essas aqui são as equações paramétricas. E as equações simétricas, né, basta a gente passar, isolar o t aqui em todas as equações e depois igualá-las, né? Que é a mesma coisa que eu pegar o x menos 1 dividido por 4, né? Isso aqui é o t. Aí vai ficar igual a y menos 2 dividido por menos 2 igual a z menos 3 dividido por 3. Pronto. Essas aqui são as equações simétricas. Então, o que pode acontecer aqui, né, se é uma questão de marcar, é ele fazer a relação de sinal aqui, né? Então, uma outra opção poderia aparecer assim, ó, x menos 1 sobre 4 igual a 2 menos y sobre 2. Eu só fiz a relação de sinal, ó, menos por mais. Menos, menos por menos, mais, tá? Igual a z menos 3 sobre 3. Pronto. Era isso que a gente queria fazer, encontrar todas as equações, né, dessa reta determinada por 2 pontos. Então, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.